Agora o papo é sobre nutrição, sobre cuidados com o nosso corpo, porque sabemos que a dificuldade, né, de às vezes perder peso é muito grande e sobre isso existem muitos mitos e muitas verdades. Para falar sobre isso, eu trouxe a educadora física e nutricionista Ana Venturi. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bom, Ali, e você? Tudo jóia. Então, sabe que existem muitos mitos, né? E a gente está aqui para tirar a verdade sobre algumas coisas. Por exemplo, às vezes, a pessoa quer emagrecer e quer perder peso, mas quer perder muito peso. Ela precisa cortar totalmente, por exemplo, os carboidratos? Não, não precisa. Isso é um mito que muita gente pensa. Por exemplo, a gente tem a nossa taxa metabólica basal, que são as reações que a gente tem no nosso corpo. E se a gente trabalha com uma dieta, por exemplo, muito baixa em carboidrato, em restrição, como a gente vê muitas blogueiras e revista, internet falando, a gente acaba por desregularizar tudo, assim, questão hormonal. Então a gente precisa de gordura para fazer toda essa questão hormonal, questão dos neurônios precisam de gordura também. A gente precisa de carboidrato para dar energia, até porque incluir atividade física é um dos pilares para perda de peso. Isso não é um mito. Não né? é um mito, esse é um fato. Precisa fazer exercício para a gente conseguir emagrecer também. Então são mitos que a gente escuta, infelizmente escuta e vê muito por aí, mas é totalmente mentira. A gente não precisa disso. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter tudo. Inclusive a gente tem que ter equilíbrio quando a gente quer comer alguma comida mais afetiva. O que seria uma comida mais afetiva? Sair para comer uma pizza, sair para comer um sushi, enfim, tudo isso faz parte da nossa vida, do nosso convívio, porque família, se for cortar tudo que, né, porque o comer é um dos prazeres da vida, um dos maiores prazeres. Então, se a gente for cortar tudo que a gente gosta, a pessoa vai ficar infeliz, né? Não vai dar certo. Fica ansiosa, então a tendência de aderir a algum planejamento alimentar é mínima, assim, desistir é fato que vai acontecer. Então a gente tem que dar um jeito de incluir tudo isso no nosso planejamento. Aí é sucesso. Aí é sucesso. E falando nisso, a gente tem que ter o cuidado, porque assim, né, a gente precisa muito de vitaminas, dessas coisas. Então, isso, por exemplo, deve entrar numa dieta, reposição de vitaminas, dessas coisas? Como é que... Então, tem os famosos polivitamínicos, né? São as vitaminas de A a Z, que é muito vendida nas farmácias, e eles passam uma informação de que a pessoa precisa repor tudo isso, né? Mas qual que é o mito dos polivitamínicos? Eles têm uma quantidade de nutrientes, só que o nosso corpo, ele tem um potencial de absorção até um ponto. Então, se a gente recebe mais do que aquilo, o corpo simplesmente descarta ele. Olha só. E outra coisa, às vezes a gente consome no nosso dia algum tipo de alimento que tem uma concentração de um nutriente X. Vamos colocar uma vitamina C. Aí eu entro com um suplemento que vai me dar mais 100% de uma vitamina C. Então, todos os nutrientes em deficiência causam problemas e em excesso também causam, são tóxicos. Então esse é o grande problema, a gente tem que saber ao certo o que a gente está precisando. E esses polivitamínicos ingeridos de uma vez só, os nutrientes eles competem entre si. Olha, por exemplo, cálcio com ferro. Então se eu for ingerir tudo de uma vez só, nenhum dos dois vai ter o seu efeito. Então o ideal é fazer também antes de começar qualquer dieta, é fazer exame de sangue e ver como é que está, né, de uma maneira geral. Questão de sinais e sintomas, né? A pessoa apresenta algum sinal que a gente consegue associar a deficiência de algum nutriente, então tem que ser muito bem investigado antes de fazer isso. E qual é a dieta, por exemplo, que tu usa hoje em dia? É mais uma reeducação alimentar? Como é que tu trabalhas? Como o meu público é mais de emagrecimento e pessoas que estão procurando, estão começando a fazer atividade física, já que eu sou personal trainer também, então o meu nicho é muito emagrecimento. Então as pessoas me procuram muito para perder peso. Então tem toda uma investigação minuciosa, a gente fica conversando bastante para eu ver quais são os sabotadores que a pessoa tem, por exemplo, qual que são os gatilhos que tem na rotina dela, na família dela, no trabalho dela, que impedem ela de atingir tal objetivo, que é a perda de peso. Então a gente não trabalha só com comida, a gente tem que trabalhar com tudo que está envolvido, com o emocional, dela. Saber aquilo que realmente dá muito prazer, né? E aí... só assim que funciona, Ali. Só quando a gente consegue equilibrar tudo, colocar a alimentação que caiba na rotina da pessoa, na logística da pessoa, com
com os afazeres que ela tem. Então, só com esse planejamento e também com exercitar a mente, né? Porque a todo tempo a gente quer se sabotar, vem um sabotador ali. Então, a gente tem que aprender a conviver bem com todos eles. E tem um mito ou verdade, né? Que tem muito, que as pessoas falam assim, elas veem uma pessoa que é magra, e aí, tá fazendo exercício. A pessoa sempre vai falar assim, é por isso que ela é magra, porque ela faz exercício. Mas não é só isso, né? Não, não é só isso. As duas coisas têm que andar sempre de mãos dadas. Uma pessoa que só faz dieta, só tem um planejamento e não faz atividade física, não vai ter o mesmo resultado. Assim como a pessoa que só treina e não cuida nada da alimentação. Também então, não vai ter o resultado que... sempre tem que estar. Então, um dos pilares de uma nutrição efetiva é a gente incluir uma atividade física. Então, Ali, tem muita gente que fala que eu não gosto de exercício nem nada, mas tem que fazer uma forcinha para incluir. É que nem trabalho, né? Às vezes. Nem sempre a gente gosta. Nem sempre a gente gosta. Então, assim, e é uma coisa que faz parte da vida. Porque eu preciso ganhar dinheiro para pagar a conta, né? Então, eu preciso fazer exercício que vai me dar uma longevidade, vai me dar qualidade de vida. E com certeza você fazendo, você começando, vendo os resultados, vai pegar gosto. Tem que achar para se encontrar. Isso é outra coisa que a gente sempre também tem que frisar, né? Que não é só a estética, não é só o perder peso para ficar magra, né? É perder peso porque tem muitas doenças ocasionadas pela obesidade, pelo aumento de peso, né? Com certeza. E o que está acontecendo hoje? As pessoas estão vivendo mais, mas estão vivendo doentes à base de remédio porque não se cuidaram há um tempo atrás. Há um tempo atrás, Por isso que a partir de agora a gente tem que começar a se cuidar. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde, qualquer idade. Lá na frente a gente ter os frutos, uma velhice saudável e funcional, né? Porque ficar dependendo dos outros assim não é fácil. Não é verdade. Outro mito que tem, por exemplo, eu vejo pessoas falando assim, eu não vou fazer musculação porque musculação eu faço, daí eu ganho peso na balança. Mas também é um mito, né? Mais ou menos, porque assim, ganha massa magra. Isso, a gente vai ganhar massa e isso consequentemente vai refletir na balança. Por isso que se pesar não é o melhor parâmetro para a gente saber como é que está a nossa composição corporal. A gente tem que fazer uma avaliação física. Então tem a avaliação física que a gente pega, o nome que se chama dobras cutâneas, né? Então a gente mede a gordurinha do braço, a gordurinha das costas, da lateral do abdômen, da coxa, e tudo isso vai nos dar o percentual de gordura que a pessoa tem, não somente peso na balança. Aí sim que eu vou saber o quanto de gordura que ela tem para a gente fazer nosso planejamento focado naquilo. Então, peso da balança não é o melhor parâmetro. Não é o melhor parâmetro. E como eu falei, as pessoas deixam de fazer musculação, que é um bom exercício, né, com esse receio, né? Mas tem que se informar certinho para saber. E tem gente, Ali, que tem... Eu vejo muitos pacientes, assim, que tem balança em casa. Aí se pesa de manhã. Tu não recomenda? Não recomendo. Guarda essa balança. Se pesa de manhã, se pesa à noite, então a gente sempre vai ter um peso diferente. Se a gente foi ao banheiro, conta. Se a gente tomou líquido no dia, conta. Se a gente comeu muito industrializado, muito sal, conta. Então o peso sempre vai alterar. E se a gente fica todo dia ali se pesando, a gente vai ficar meio maluco. Fica louco e às vezes não é o real que tá, né? Não é aquele peso ideal que tu tá querendo alcançar, né? E para finalizar, Ana, uma coisa, tu é contra também aos enlatados, as bolachas, os pacotinhos? Eu acho que contra é uma palavra bem forte, porque como a gente falou, a alimentação afetiva envolve muitas coisas. Então, com certeza, se a gente conseguir eliminar 100% disso, seria melhor. Ser ótimo, né? Mas, vou te dar um exemplo. Tem uma tradição que junta a família na sexta-noite, uma vez por mês, para fazer cachorro-quente. Entendi. Cachorro-quente. Quem não gosta? É um produto que totalmente industrializado, totalmente industrializado. Mas, poxa, faz parte de uma tradição na família, uma vez por mês, não tem problema nenhum. Por isso que tem aquela regrinha do 80% e do 20%, né? Se 80% dos nossos dias, semanas, meses, anos, a gente conseguir manter uma constância de exercício, de alimentação, aqueles 20%... Aqueles escapes ali podem acontecer, sem problema nenhum. Nenhum mesmo. E coisa boa saber isso, porque a gente tem alguns escapes, né? Não adianta, é difícil conhecer alguém, não vou dizer que nenhuma, mas é difícil conhecer uma pessoa que não tem um escape ou outro. E saber de uma nutricionista que a gente pode, né? Muito bom. Ana, então, obrigada, querida, pela tua participação, por esclarecer essas dúvidas, né, que surgem no dia a dia das pessoas, o que é mito, o que é verdade, o que pode comer, o que não pode, como é que deve se cuidar. Adorei saber, adorei falar contigo. Muito obrigada. Muito obrigada, Ali. Obrigada eu. Gente, então fiquem agora com o comercial, que logo estaremos de volta.